Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Antônio Minhoto. Sabe sobre o que nós vamos conversar hoje? Sobre um tema também que é bastante falado, você se depara muito com isso, você profissional do direito, que é a soberania estatal. É um tema assim, razoavelmente comum de se deparar, né? A soberania do Estado ou a soberania estatal. Veja, quando a gente fala em soberania, vamos resgatar aqui ligado ao poder político, vamos pensar aqui Idade Média, passagem para a Idade Moderna, nós tínhamos o regime absolutista, em que o rei era o soberano, ou seja, um sinônimo para rei era soberano. Por que se falava soberano? Porque ele poderia simplesmente fazer o que ele quisesse, né? Como eu já comentei num outro vídeo, o Thomas Hobbes diz que a única obrigação do rei num regime absolutista seria proteger seus súditos, mais nada. Ele podia fazer literalmente o que ele quisesse. Quando você tem a passagem desse regime para o Estado moderno, esse Estado, a estrutura do Estado, é que vai herdar ou que vai ter como um qualificativo seu a soberania. O Estado moderno ele tem três elementos característicos, tem elementos componentes. Território rigidamente demarcado, população identificada com esse território e poder soberano. Então, o território está fácil da gente visualizar, mas é importante essa passagem histórica porque até então os estados não tinham limites geográficos claramente definidos. Então o Estado moderno ele traz isso, olha, tem que ter um território. Hoje é ficar fácil você olhar um mapa e falar, puxa, aqui está a França, aqui é Brasil, aqui é Argentina, e por aí você, Estados Unidos, você vai definindo, está claramente ali no mapa, mas não havia isso antes. Depois você tem uma população identificada com esse território. A ideia, por exemplo, de nacionalismo, do nacional, daquele que pertence a uma determinada nação, surge aí. E tem o poder soberano. O que seria esse poder soberano? O Estado, no desempenho das suas funções, desde que, presta atenção nisso, desde que ele esteja baseado no sistema jurídico normativo que o sustenta, ou seja, o Estado de Direito, desde que ele esteja baseado nisso, ele vai implementar suas ações sem, vamos dizer assim, vamos falar no popular, sem pedir licença, ou sem dizer, olha, imagina, por exemplo, vou fazer uma imagem para você visualizar o que é esse poder soberano. Por exemplo, você vai pagar tributos. Quando você vai pagar tributos, o Estado vai te impor o tributo, você tem que pagar esse tributo. Se você não pagar, tem uma consequência. Você vai ter teu nome negativado, você vai ter penhora dos seus bens, vai ter uma série de restrições. Imagina um Estado dizendo assim para você, olha, tem que pagar um tributo aqui, mas veja, se não der para você pagar agora também, não tem problema, tá? A gente pode ver isso aí depois e tal. Né? Não faria muito sentido. Ou você passar por uma blitz policial, o policial pode ser muito educado, dizer para você bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, os seus documentos, mas na verdade é uma regra de educação, porque ele está ali exercendo uma função estatal, exerce uma parcela da soberania, ele está demandando de você o cumprimento de certas determinações, às quais você deve, pelo menos em tese, obedecer. Então, o senhor, por favor, poderia me dar os documentos do seu carro? Não, não vou dar, que eu não estou com vontade. Ah, não, então tudo bem, desculpa ter atrapalhado. Não é assim. Por que o policial pode impor aquele, olha, eu quero os seus documentos, ou saia do veículo, vamos revistar o seu veículo, ou até no limite, encosta na parede, tal, faz aquela revista pessoal. Por que ele pode fazer isso? Porque ele está exercendo uma parcela do poder estatal que tem esse qualificativo da soberania. Então é possível ao Estado impor as suas determinações porque ele exerce um poder soberano. Dentro da sua base territorial não existe nada, repito, nada, nenhuma instituição que tenha esse mesmo poder. Então ele tem um qualificativo que o diferencia de qualquer outra instituição. Por isso que ele pode impor. E não estou falando, falei do policial, falei da tributação. Um juiz, quando decide, passa uma sentença, ele não faz um convite. Olha, cheguei a essa conclusão, mas também se as partes não quiserem seguir, não tem problema. Não, ele está impondo uma decisão. Determino a prisão de fulano, julgo procedente a ação, julgo improcedente, extingo a ação, determino isso, determino aquilo. O juiz, ele está emitindo comandos. Não é ele o juiz, João da Silva, não é isso. Ele está agindo em nome do Estado, ele é um agente estatal. Como o Estado tem esse poder soberano e ele exerce essa parcela do poder, desse poder soberano, ele também tem as suas ações qualificadas por esse comando que se impõe e não simplesmente exorta ou convida ao sujeito passivo daquela ordem a acatar ou não acatar. Tá bom? É isso.
Se for alguma dúvida aí, depois você pode até mandar uma mensagem, então a gente vai conversando. Obrigado pela sua atenção, espero que tenha sido útil, tenha sido de valia e bons estudos, boa atividade profissional e vamos em frente. Obrigado pela atenção, pessoal. Tchau, um abraço.